Muito boa tarde, estamos chegando com o Boletim Legislativo desta quinta-feira, dia 13 de março de 2025. No programa de hoje vamos falar sobre aposentadoria. Pesquisa do IPEA mostra que 60% dos brasileiros só começam a planejar a pausa 5 anos antes. Também vamos falar sobre medicamentos genéricos. A lei que autoriza a comercialização no Brasil acaba de completar 26 anos. E a partir das 4 horas da tarde de hoje acontece aqui na Câmara a 11ª sessão do ano. Os vereadores se reúnem em plenário para votar as matérias que estão na pauta do dia. 4 projetos apresentados pelo Executivo e um veto estão entre as propostas que correm rito urgente na sessão desta quinta-feira. Uma dessas matérias autoriza a criação de um novo Conselho Municipal na cidade, o Conselho do Trabalho, Emprego e Renda. O projeto teve como base legislações federais e estaduais que entendem a necessidade da instituição do órgão. Outros 2 projetos têm como tema questões habitacionais. O primeiro permite que a Prefeitura transfira o domínio público de uma unidade habitacional do município para uma moradora que obteve a certidão de quitação do imóvel. O segundo altera uma lei vigente para atualizar o cadastro de moradores contemplados com unidades habitacionais a partir da desocupação da área destinada à implantação da Via Norte. A última matéria, em rito urgente, atualiza uma lei complementar que adequa a seção de servidores públicos para atuarem em órgãos da administração direta, indireta e em setores dos poderes legislativo, executivo e judiciário. A mudança acrescenta a previsão de pagamento de gratificação ao servidor cedido. Já em rito ordinário, segue para apreciação dos parlamentares o projeto apresentado pelos vereadores Fernando Petit e Renato Santiago, que quer criar na cidade a Semana Municipal do Brincar. A campanha reforça a importância das brincadeiras e atividades lúdicas durante a infância. O vereador Fernando Petit é autor de outro projeto, também educativo, mas na área da saúde. A proposta é criar na rede municipal de ensino o programa educativo ABC Diabetes. O intuito é orientar pais, alunos e profissionais da educação sobre os sintomas e cuidados com crianças e adolescentes diabéticos. Quem também tem um projeto na pauta para a criação de programas municipais é o vereador Fabião Zagueiro. A ideia da matéria é criar o programa de navegação de paciente para pessoas com câncer. O objetivo é treinar profissionais da saúde e assistência social para atuarem em todas as etapas de um paciente com câncer, desde diagnóstico até o tratamento. Outro projeto do vereador Fabião estabelece iniciativas para a promoção da conscientização sobre o transtorno do espectro autista em escolas municipais e instituições educativas e de saúde em São José. Mais 2 projetos foram apresentados pelo vereador Tomás Henrique. O primeiro deles busca instituir o Programa Municipal Recomeço. A ideia é assegurar a internação especializada a dependentes químicos, assim como acolhimento às famílias na busca por assistência jurídica e orientação ao tratamento. O segundo projeto do vereador obriga a administração municipal a exigir a apresentação de currículo acadêmico e profissional, bem como justificar a nomeação ou indicação de secretários municipais e gestores de órgãos da administração indireta, fundamentada em critérios como formação e experiência. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone Pauta das Sessões. E toda quinta-feira a gente fala sobre legislação no quadro Agora é Lei. Agora é lei. São José dos Campos ganhou uma campanha permanente para incentivar a vacinação. Essa é a proposta de uma lei sancionada na cidade que autoriza a prefeitura a realizar ações periódicas de sensibilização e informação sobre as vacinas e programas de imunização oferecidos pelo município. De acordo com a lei, poderão ser realizadas atividades educativas nos espaços públicos da cidade, nas unidades de saúde e também nas escolas, para debater o tema com os alunos. A expectativa do município
município é ampliar a adesão às campanhas de vacinação, que tem tido baixa procura nos últimos anos. Vale ressaltar que as vacinas são seguras e foram responsáveis pela erradicação de diversas doenças. Agora é lei. Foi sancionada a lei que autoriza a Prefeitura a instalar os chamados parklets na cidade. Eles são plataformas temporárias que ocupam a área de estacionamento de uma rua para ampliar o espaço de bares, restaurantes, lanchonetes e o comércio em geral. A lei regulamenta o processo de aquisição e instalação dos parklets e também define as responsabilidades do comerciante e do município na manutenção e uso das áreas. Os parklets foram pensados para estimular o uso dos espaços urbanos a partir de locais de convivência e recreação. O comércio também é beneficiado com o aumento dos clientes. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa. E a gente fala agora sobre aposentadoria. Quem está no mercado de trabalho costuma idealizar esse período, mas nem sempre faz um planejamento. Resultado: o valor do benefício acaba não sendo suficiente para manter o padrão de vida. Quando se trata de aposentadoria, as pessoas não parecem muito preparadas para falar sobre o assunto. É o que aponta uma pesquisa feita pelo Serasa, que revelou que 60% dos brasileiros começam a tomar decisões para essa fase da vida somente com 5 anos de antecedência. Uma realidade que não parece mudar tão cedo. Essa especialista em direito previdenciário afirma que os mais jovens também não estão muito preocupados. Essas pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho agora, como contribuintes individuais ou MEIs, elas precisam pensar que a contribuição delas, a partir daquele momento, vai ser primordial para discutir e saber qual tipo de aposentadoria ela vai alcançar lá na frente. E se aquilo ali é o que ela prevê financeiramente para a sua aposentadoria, né? Então, realmente são pessoas que hoje, né, não pensam nisso. A gente, quando entra no mercado de trabalho, a gente só busca trabalhar, não pensar em aposentar, né? Mas com as mudanças da Previdência, né, é importantíssimo que isso seja ressaltado, seja estudado e seja pensado. Mas as consequências de não se planejar para a aposentadoria podem ser sérias. Segundo a pesquisa, 64% dos aposentados não consideram o valor da aposentadoria suficiente para manter o padrão de vida. 60% já buscaram crédito ou empréstimo para despesas essenciais e 48% vivem sob a instabilidade financeira. A reforma previdenciária tornou a necessidade de planejamento ainda maior, principalmente porque altera as regras de acesso aos benefícios. Quem já contribuía com o INSS antes da aprovação do projeto enfrenta mudanças anuais nas regras até 2031, o que traz desafios adicionais. A emenda constitucional veio e trouxe algumas regras de transição que podem colocar essa pessoa em um valor de benefício muito abaixo, né? Então, é o que eu sempre digo ali, né, para todas as pessoas que me perguntam, segurados, amigos, né, parentes, não confie no robô do INSS. O que ele demonstra ali é sempre a aposentadoria mais próxima, nunca a mais benéfica. Então, às vezes, é isso que vai fazer a diferença em um benefício de R$2.000 para um benefício de R$5.000, entendeu? Mas a aposentadoria não envolve só questões financeiras. Também existem os desafios comportamentais. Essa psicóloga explica que, muitas vezes, pensar sobre essa fase da vida é motivo de preocupação, tanto pelo medo de não ter o suficiente, quanto pelo entendimento da velhice. Com certeza, bate o medo. E agora? Não sirvo para mais nada? Não vou fazer mais nada? E o que eu faço com tudo que eu aprendi, que eu construí ao longo de uma vida, né? Porque essa preparação, ela é essencial, né, para você conseguir lidar psicologicamente, porque a gente tem essa ideia da infância de que a aposentadoria é quando você está velhinho, quando você não consegue produzir mais nada, né? E eu acho que a nossa geração, né, já está se aposentando com mais qualidade de vida.
Então, eu acredito que a preparação é importantíssima. Por isso, elaborar um plano de aposentadoria inclui não só o lado financeiro, mas também o pessoal. Isso quer dizer que novas ocupações também devem fazer parte do planejamento. Tem que organizar essa rotina de uma forma que você não fique sem fazer nada, né? Totalmente sem mais planos, projetos, né? Porque a vida ainda segue uns 20, 30 anos de qualidade de vida para frente, né? Quando a gente fala em planejamento de aposentadoria, a gente pode falar de uma pessoa com 60 anos, que já tem todos os direitos, ou de uma pessoa de 30 anos que está entrando no mercado de trabalho. Qual a diferença das duas pessoas? A de 60, porque muitas vezes ela pode ter ali já um direito a aposentar, mas de repente 2 anos depois ali, se ela fizer algumas alterações, ela vai se aposentar com um valor muito maior em uma regra diferenciada. Já as pessoas mais novas precisam já procurar fazer o planejamento da sua aposentadoria, porque a gente tem aí contribuições que vão fazer parte de todo o período de cálculo da aposentadoria. Então, se ela permanecer por muito tempo contribuindo num valor muito baixo, depois a mudança desse valor, prevendo lá na frente, é bem mais difícil e provavelmente vai ser mais oneroso. E olha, a gente vai falar agora sobre medicamentos genéricos. A lei que autorizou a comercialização aqui no Brasil acaba de completar 26 anos. A medida representou uma redução nos preços. E hoje, a economia para o consumidor pode ultrapassar os 70%. Essas caixas com tarja amarela representam o acesso à saúde para milhões de brasileiros. São os medicamentos genéricos, disponíveis nas farmácias de todo o país há 25 anos. No Brasil, são produzidos quase 4.000 tipos de genéricos com mais de 500 princípios ativos. Mas qual é a diferença entre os genéricos e os medicamentos de marca? E por que são mais baratos? Os medicamentos de referência, eles são aqueles que são lançados inicialmente depois de todo um processo de investimento em pesquisa e desenvolvimento, de ensaios clínicos que são muito caros. Então, quando a empresa lança esse medicamento de referência, ela lança ele num preço mais alto. Em geral, esses medicamentos eles têm patentes, eles ficam protegidos por um monopólio de exclusividade de vendas durante 20 anos. E, nesse sentido, a empresa consegue cobrar mais caro por esses medicamentos para recuperar esses investimentos dela durante esses 20 anos. Quando o genérico entra no mercado, ele entra depois que essa patente já expirou. Ele entra depois desses 20 anos. Em São José dos Campos, 45.000 famílias são atendidas por farmácias populares, onde 85% dos medicamentos são genéricos. Já em toda a rede comercial do país, só no ano passado foram vendidos 2 bilhões de genéricos. Essa farmacêutica ajuda a saber como identificá-los. A caixinha, ela vem com o nome do princípio ativo na caixa. E na caixinha você vai identificar ela pela tarja amarela com o G grande na caixa, identificando que aquele medicamento é um medicamento genérico. Vale lembrar que os genéricos são seguros e eficazes. 90% das doenças podem ser tratadas com medicamentos genéricos já disponíveis no Brasil. Apesar disso, apenas 33% das receitas médicas contam com essa prescrição. Quem sofre o impacto são os pacientes que precisam pagar mais caro pelos medicamentos. O impacto é ainda maior para aqueles que precisam de medicamentos de uso contínuo. Um exemplo é esse medicamento usado para controle de pressão arterial. O referência custa de R$ 12 a R$ 15. O genérico tem o preço médio de R$ 3. Essa dinâmica de preços é estudada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que reforça o papel dos genéricos na ampliação do acesso à saúde. Ainda segundo o Instituto, para que os pacientes tenham acesso mais fácil aos remédios genéricos de menor custo, seria necessário que as receitas médicas indicassem o princípio ativo da medicação e não o nome comercial do medicamento. Quando os genéricos foram lançados, tinha muita campanha também, exatamente para isso, para relembrar que a gente está falando de uma cópia, de um medicamento que ele é equivalente. Então, para relembrar essa qualidade, e a gente tem uma agência reguladora no Brasil, a Anvisa, que ela é muito confiável, ela é muito respeitada pela indústria e ela é muito confiável e ela garante essa equivalência. A questão da saúde pública é acompanhada pela Câmara e a garantia desse direito é uma pauta defendida por todos os parlamentares. No tema dos genéricos, o vereador Fernando Petit acredita que campanhas educativas poderiam incentivar a população a conhecer melhor essa alternativa e também questionar os
médicos e farmacêuticos sobre a possibilidade da medicação genérica. A gente sente também das pessoas que vão buscar os medicamentos, né, que eles querem encontrar o genérico, né? Eles não têm aquela preocupação, não, só pode ser esse. E aí essa preocupação às vezes é de alguns médicos que receitam somente aquele específico, né? Por exemplo, né, tem um remédio para tireoide que tem 3 nomes de 3 laboratórios diferentes. Muitas vezes chega a receita na farmácia comunitária somente com o nome. Consequentemente, o paciente também começa a acreditar só naquele medicamento, sendo que a fórmula é a mesma. E aí a gente não fala nem de genérico, a gente fala de laboratórios diferentes. E aí tem médico que já coloca na receita todos os nomes, né? Dando a possibilidade do paciente encontrar na nossa farmácia comunitária, encontrar na rede pública, mas também ter a chance de comprar optando pelo valor. E o acesso a medicamentos também é pauta de leis aprovadas pela Câmara. Algumas delas autorizam o município a criar programas que facilitam a retirada de remédios nas UBSs e permitem a entrega de medicação em casa. Outra novidade é o dispensário eletrônico de remédios, para que pacientes atendidos em períodos noturnos e aos fins de semana não fiquem sem medicação. Para muitos, os genéricos podem ser considerados uma política de saúde pública. O acesso à medicação mais barata ajuda a população a ter um tratamento digno a preço baixo. Que continuar batalhando para fortalecer a nossa indústria de genéricos, com financiamento e inovação, com a geração de inovações incrementais. E outro ponto de política pública que é bastante importante é o SUS. O SUS é um mercado enorme, o SUS adquire muitos medicamentos e com isso ele pode negociar preços, ele pode também estimular inovação, pode estimular a transferência de tecnologia e pode, assim, também estimular a indústria de genéricos e o aumento do acesso da população. Quando esse paciente começa a tomar o genérico e ele vê que funciona, ele primeiro teve a confiança na indicação, né, na prescrição médica, depois ele começa a falar para os seus familiares, não, eu tomo genérico, e começa a falar para os amigos, enfim, ele acaba trazendo essa divulgação para a sua comunidade, e isso é muito bom que amplia essa oportunidade de ter os medicamentos. Hoje, no Boletim Entrevista, a gente recebe o novo comandante do Corpo de Bombeiros do Vale do Paraíba. O 11º Grupamento de Bombeiros, responsável por 39 cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte, tem um novo comandante. O tenente-coronel Cafalquio assume a missão de manter e aprimorar o trabalho da corporação. Conversamos com ele agora sobre as expectativas para essa nova fase. Bem-vindo, tenente-coronel. Agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre os desafios do Corpo de Bombeiros para a nossa região. Quais são as suas expectativas para essa nova fase e os desafios? Primeiro projeto que já está em andamento, dos antigos comandantes, comandante Lima de Freitas, o Major Reis, que permanece na unidade como meu subcomandante, do Corpo de Bombeiros está fisicamente presente nos 39 municípios da região, para que a gente possa atender de uma maneira mais próxima, para que nenhuma comunidade fique desassistida e que nós possamos realmente integrar com a sociedade. Algumas dessas unidades terão apenas um bombeiro e eles vão organizar as brigadas comunitárias, trabalhar em conjunto com a Defesa Civil, com os municípios, para dar o primeiro atendimento, aquele fogo em mato, aquela prevenção de acidentes, prevenção nas escolas, para que, no caso de uma grande emergência, possa chegar o apoio de outro município já com o terreno preparado para isso. Tenente Coronel, no ano passado, a corporação atendeu mais de 25 mil ocorrências. Para os próximos anos, há planos de aprimorar a infraestrutura, aumentar o contingente? Exatamente. Esse plano, esse programa de expansão do Corpo de Bombeiros, né, que inclusive foi afiançado pelo comando do Corpo de Bombeiros, pelo secretário da Segurança Pública, pelo governador Tarcísio, que incrementou o orçamento do Corpo de Bombeiros esse ano, além daquilo que estava previsto. Então, a ideia é que nós possamos levar mais recursos, trazer mais recursos para o Corpo de Bombeiros dos municípios aqui no Vale do Paraíba, para que nós possamos, inclusive, fazer frente a essas mudanças climáticas, esses eventos climáticos extremos que têm cada vez se tornado mais frequentes. O senhor já comandou unidades de diversas cidades do estado de São Paulo. De que maneira a sua experiência vai contribuir com a sua atuação aqui na nossa região? A nossa carreira é muito longa, né? Eu tenho 30 anos de carreira militar. Então, essa experiência ela sempre contribui.
Eu trabalhei por 14 anos como oficial aqui, todo o meu tempo de tenente, de capitão. Então, comandei o 2º subgrupamento de bombeiros em Taubaté. Também atuei na área de regularização, de análise e vistoria de projetos de segurança contra incêndio. Mas nos últimos 4 anos eu estive em São Paulo. Estive 2 anos à frente da Divisão de Qualidade e Inovação do Corpo de Bombeiros e os últimos 2 anos à frente do Escritório de Projetos da Secretaria da Segurança Pública. Então, eu trago essa experiência, trago essa formação para que nós possamos realmente dar continuidade a essa modernização da corporação e nesses projetos do governo, nas políticas públicas, para que a gente possa dar pleno cumprimento às políticas públicas para o Corpo de Bombeiros e para a segurança pública na região. Tenente, muito obrigado pela sua participação. Desejo bons trabalhos para o senhor e toda a corporação. Tá bom, obrigado. Conversamos então com o novo comandante do 11º Grupamento de Bombeiros responsável pela nossa região. Volto com vocês aí no estúdio. Vamos saber como fica o tempo na cidade na previsão. A tarde desta quinta-feira será de sol com algumas nuvens no céu e possibilidade de chuva rápida. Também pode chover à noite e a máxima prevista é de 29 graus e a mínima de 21. Na sexta-feira, o dia também será de sol, porém com algumas nuvens no período da tarde, e à noite há possibilidade de chuva. A máxima esperada é de 28 graus e a mínima de 21. Para muitos jovens, a primeira experiência no mercado de trabalho é o estágio, uma etapa importante para a formação e também para o desenvolvimento de habilidades que vão ser exigidas dos futuros profissionais. E a busca por uma vaga pode ficar mais fácil com a adoção de algumas estratégias. A Luísa Minas vai conversar com a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Luísa. É isso mesmo, Fran. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Boletim Legislativo hoje. E é o que você falou, Fran, o momento ali de escolher um estágio, né, de começar no mercado de trabalho, é um momento que surgem muitas dúvidas, né, e que precisa de muito esclarecimento e preparação. Então, hoje eu converso com a Aline Santos, que é especialista em RH. Então, Aline, eu já começo te perguntando, primeiramente, como fazer para um estagiário montar um currículo, né, de qualidade e se destacar? Boa tarde. Bom, primeiro de tudo, ele precisa entender que ele precisa colocar ali informações não somente da escolaridade dele, porque às vezes ele esquece que ele tem muitas outras coisas que ele viveu ali ao longo da trajetória acadêmica dele. Então, tudo aquilo que ele viveu com relação a um projeto acadêmico, uma feira que ele foi participar, ou até mesmo assim, se ele foi líder da turma, isso é muito relevante para ele colocar no currículo. Mas aonde a gente coloca no currículo? Tanto o currículo quanto o LinkedIn são documentos que você inclui essas informações e te deixa mais competitivo para quando o recrutador olhar ali e falar assim, nossa, essa pessoa já tem uma vivência e de fato ela é chamada para uma entrevista de emprego. E aí, Aline, você já comentou, né? A entrevista de emprego é um momento que realmente pega, né, os jovens, todo mundo fica muito nervoso, ansioso. Então, quais dicas para se preparar e ficar mais tranquilo nesse momento? Nesse momento é importante a pessoa saber que existe um preparo. Tudo na nossa vida, para que a gente possa enfrentar um novo desafio, a gente tem que se preparar. Então, pesquisar um pouco mais sobre a empresa nas redes sociais, não apenas no site corporativo, entender um pouco de missão, visão e valores, entendendo se aquela empresa de fato faz sentido também para aquele propósito e valores daquela pessoa. Aí, no momento de entrevista, ela vai mais de igual para igual e ela vai mais preparada ali para poder ter uma conversa com aquele recrutador. E aí a conversa é muito mais tranquila, as pessoas ficam mais calmas também para poder mostrar aquele seu melhor ali naquele momento de entrevista. Afinal de contas, você está sendo julgado e avaliado, e realmente é uma pressão. E aí, Aline, depois que essa pessoa, né, consegue o estágio, vem a chance de ser efetivado. Então, quais dicas você dá para quem busca esse destaque maior e seguir para um cargo efetivo? Sem dúvida, a diferença daquela pessoa que não consegue uma efetivação naquela empresa é aquela pessoa que ela não conseguiu entregar aquela proposta que foi ensinada a ela. Então, aquele estagiário que entrega além do esperado, busca mais informações aqui do que vocês estão precisando, aquela pessoa que tem de fato a iniciativa e a proatividade, os líderes, a liderança está ali avaliando esse comportamento e faz todo sentido. De fato, essa pessoa que consegue entregar, consegue absorver e consegue olhar ali o todo, assim, onde mais estão precisando da minha ajuda, é aquela pessoa que de fato consegue ser efetivada.
E para finalizar, Aline, você comentou um pouquinho do LinkedIn, né? Quais outras plataformas a gente pode usar hoje, né, numa era mais tecnológica, para ganhar, de repente, os recrutadores, né, garantir essa vaga de estágio? Falando de estágio específico, é importante que eles saibam que existem empresas que fazem a intermediação da mão de obra do estagiário para as empresas. Então, fazer o cadastro nessas plataformas para poder, assim, que o seu perfil fique mais apresentável para várias empresas e facilitar essa localização do seu perfil faz sentido. Então, empresas de terceirização de mão de obra de estagiários, além do LinkedIn, está presente nelas. Aline, muito obrigada pelas informações. Fran, como a gente viu aí, tem que estar atento mesmo nesse momento para garantir essa vaga no mercado de trabalho que está cada vez mais concorrido. Volto com você aí no estúdio. Bacana, Luísa, muito obrigada, viu, pelas informações. Vamos ver as vagas de emprego abertas no PAT. O posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, arrumadeira, assistente administrativo, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de crédito, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico diesel, auxiliar de pedreiro, azulejista, barman, caldeireiro montador, chefe de serviço de limpeza, churrasqueiro, cobrador interno, corretor de imóveis, cozinheira, cozinheiro, cuidadora de idoso, empacotador, empregada doméstica diarista, engenheiro de segurança do trabalho, faxineiro, ferramenteiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, frentista, fresador, garçom, gesseiro, instalador de cortinas e persianas, instalador hidráulico, instalador reparador de linhas de telecomunicações, mecânico de automóvel, mecânico de motor a diesel, mecânico de veículos, montador de instalação de refrigeração, motorista de caminhão, operador de rolo compactador, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing ativo, operador de telemarketing receptivo, operador de torno automático, operador de torno com comando numérico, operador de vendas, pedreiro, piscineiro, prensista, programador de usinagem, representante comercial, serralheiro, servente de obra, técnico de rede, técnico de refrigeração, vendedor, vendedor interno, vendedor pracista e vendedora. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de assistente de analista de produtos, auxiliar de limpeza, controlador de acesso, operador de telemarketing ativo e receptivo, e para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, 175, no centro. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Se quiser rever as reportagens, é só acessar o nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Amanhã estaremos de volta. Até lá!